Boa noite. Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste momento. Não importa como foi o seu dia, existe uma verdade que pode trazer descanso à sua alma. Deus permaneceu ao seu lado em cada passo, e enquanto esta noite começa, Ele continua cuidando de você. Talvez ninguém saiba o peso que você carregou hoje, mas o Senhor conhece cada lágrima silenciosa, cada preocupação escondida e cada oração feita apenas em pensamento. Agora, antes de fechar os olhos, Ele deseja envolver a sua vida com paz e renovar as suas forças. Se a sua mente ainda está acelerada, se existem problemas que parecem não ter solução, ou se o medo insiste em tirar o seu descanso, fique comigo até o final desta oração. Hoje vamos entregar tudo nas mãos daquele que nunca perde o controle de nenhuma situação. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando em seu favor, movendo circunstâncias, preparando respostas e realizando aquilo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. A palavra de Deus nos lembra, em Salmos 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que promessa maravilhosa! O nosso descanso não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Quando confiamos nele, podemos repousar com a certeza de que o Senhor vigia a nossa casa, protege a nossa família e continua agindo mesmo durante a noite. Eu acredito que esta oração vai acalmar o seu coração, fortalecer a sua fé e ajudá-lo a dormir com uma esperança renovada. Você não vai terminar este momento da mesma maneira que começou, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não consiga perceber. Antes de começarmos, escreva nos comentários a frase: Deus já está agindo na minha vida. Esse será o seu ato de fé nesta noite. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar esta oração com alguém que precisa encontrar paz antes de dormir. Talvez esse simples gesto seja a resposta que outra pessoa estava esperando. Agora, respire profundamente. Desacelere os seus pensamentos. Solte todo o peso que ainda está sobre os seus ombros. Entregue cada preocupação nas mãos do Senhor e permita que a presença dele encha o seu coração de paz. Vamos entrar juntos na presença de Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, porque sabemos que este é um momento de descanso, de entrega e de encontro contigo. Depois de tantas horas vividas, tantas palavras ditas, tantos pensamentos que passaram pela nossa mente, nós queremos apenas permanecer em silêncio diante do Senhor e sentir a Tua paz tomando conta de cada parte do nosso ser. Tu conheces o que aconteceu hoje. Conheces as alegrias que experimentamos, mas também conheces as lutas que ninguém viu. Conheces o cansaço escondido atrás de um sorriso e as preocupações que ainda tentam ocupar o nosso coração. Por isso, Senhor, antes que o sono chegue, nós te pedimos: acalma a nossa alma, acalma a nossa mente, acalma o nosso coração. Que toda a agitação deste dia fique para trás. Que toda a ansiedade perca a sua força diante da Tua presença. Que todo pensamento que insiste em roubar a nossa paz seja levado embora pelo Teu amor. Porque a Tua palavra diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em Ti confia. E é exatamente isso que desejamos fazer agora. Confiar em Ti, descansar em Ti, permanecer seguros em Ti. Senhor, existem momentos em que a nossa mente continua acordada, mesmo quando o nosso corpo já está cansado. Os olhos querem descansar, mas os pensamentos continuam correndo de um lado para o outro. Às vezes, lembramos de uma conversa que nos machucou. Em outros momentos, pensamos nas contas que precisam ser pagas, nas decisões que ainda teremos de tomar, nas respostas que ainda não chegaram. Mas nesta noite, queremos lembrar que o Senhor nunca perdeu o controle da nossa história. A Tua palavra declara em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essas palavras encontrem lugar dentro do nosso coração.
Ensina-nos a aquietar a mente. Ensina-nos a descansar sem medo. Ensina-nos a confiar quando não entendemos o que está acontecendo. Porque muitas vezes queremos resolver tudo com as nossas próprias forças, quando, na verdade, o Senhor apenas nos convida a descansar na certeza de que Tu permaneces no controle. Pai, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Talvez exista alguém ouvindo estas palavras enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto. Talvez exista alguém que sente um vazio difícil de explicar. Alguém que está cansado emocionalmente. Alguém que sorriu o dia inteiro, mas agora, no silêncio da noite, sente o peso de tudo aquilo que tentou esconder. Senhor, alcança esse coração com o Teu amor. Faz essa pessoa perceber que ela não está sozinha. O Senhor continua perto dos que têm o coração quebrantado, como está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Que esta verdade seja maior do que qualquer medo. Que a Tua presença ocupe o espaço onde antes existia preocupação. Que o Teu Espírito Santo sopre tranquilidade sobre cada pensamento acelerado. E se hoje alguma palavra negativa tentou permanecer dentro da nossa mente, nós escolhemos substituí-la pela Tua palavra, porque ela produz vida, esperança e descanso. Senhor, ajuda-nos também a desacelerar. Vivemos dias em que tudo parece urgente, tudo parece exigir a nossa atenção ao mesmo tempo, mas agora queremos deixar de lado toda a pressa. Não precisamos resolver o amanhã nesta noite. Não precisamos carregar um peso que não fomos chamados para carregar. Jesus nos deixou um convite precioso em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós aceitamos esse convite. Nós nos aproximamos de Ti exatamente como estamos, sem máscaras, sem tentar esconder as nossas fraquezas, apenas confiando que o Senhor recebe os cansados e fortalece aqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Pai amado, continua acalmando o nosso interior. Que o silêncio desta noite seja um lugar onde possamos ouvir a Tua voz mais claramente do que ouvimos as nossas preocupações. Que o nosso coração encontre descanso em Ti. E enquanto seguimos nesta oração, que cada pessoa também sinta liberdade para colocar nos comentários o seu pedido de oração. Nós cremos que o Senhor conhece cada necessidade antes mesmo das palavras serem escritas, mas também sabemos que declarar a nossa fé fortalece a nossa esperança. Continua nos envolvendo com a Tua paz, Senhor. Que cada respiração seja um lembrete de que Tu estás aqui. Que cada instante desta noite nos aproxime ainda mais da segurança que somente a Tua presença pode oferecer. E que o nosso coração permaneça tranquilo, porque sabemos que estar nas Tuas mãos é o lugar mais seguro onde poderíamos descansar. E enquanto essa paz começa a envolver o nosso coração, nós percebemos que existem pesos que já não conseguimos carregar sozinhos. Há situações que tentamos resolver de todas as maneiras. Pensamos, planejamos, insistimos, buscamos respostas, mas chegamos até aqui entendendo que algumas batalhas não podem ser vencidas apenas pela nossa força. Por isso, Pai, nesta noite nós escolhemos entregá-las completamente em Tuas mãos. Senhor, Tu conheces aquilo que está escondido dentro de nós. Conheces as preocupações que não contamos para ninguém. Conheces as orações que fazemos em silêncio. Conheces as perguntas que ainda não receberam resposta. E mesmo antes de abrirmos os nossos lábios, a Tua palavra já nos conforta. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa! O Senhor não nos manda esconder a ansiedade. O Senhor nos convida a entregá-la. E é isso que queremos fazer agora. Pai, recebemos esse convite com humildade. Pegamos pela fé cada preocupação que ocupa a nossa mente e colocamos diante do Teu altar. Entregamos os problemas da nossa família. Entregamos as dificuldades financeiras.
Entregamos as portas que ainda permanecem fechadas. Entregamos as enfermidades. Entregamos os medos em relação ao futuro. Entregamos os sonhos que pareciam esquecidos. Entregamos também aquilo que nem sabemos explicar. Existem dores que não conseguem ser colocadas em palavras, mas o Senhor entende até mesmo os suspiros do nosso coração. A tua palavra declara em Provérbios 3, 5 a 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes tentamos compreender tudo antes de confiar? Quantas vezes esperamos enxergar o caminho completo para então descansar? Mas o Senhor nos ensina exatamente o contrário. Primeiro confiamos, depois caminhamos. E enquanto caminhamos, o Senhor vai abrindo cada porta no tempo certo. Pai amado, quebra dentro de nós essa necessidade de controlar tudo. Ensina-nos que confiar não significa desistir. Confiar significa reconhecer que Tu és Deus e nós não somos. Significa aceitar que a Tua sabedoria é maior do que a nossa. Que os Teus planos são perfeitos, mesmo quando ainda não conseguimos compreendê-los. Como está escrito em Isaías 55, 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Senhor, ajuda-nos a descansar nessa verdade. Não queremos viver presos ao medo do amanhã. Não queremos gastar a energia desta noite imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. Queremos apenas confiar que o Senhor já está cuidando de cada detalhe da nossa história. Talvez exista alguém fazendo esta oração e pensando: eu já orei tantas vezes sobre esse mesmo assunto. Pai, fortalece essa pessoa. Faz com que ela não desista de esperar em Ti. Porque a Tua palavra diz em Salmos 37, 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O Senhor não disse que talvez agiria. O Senhor prometeu que agiria. E essa promessa continua viva nesta noite. Enquanto permanecemos em oração, escolhemos abrir as nossas mãos diante de Ti. Mãos abertas representam um coração que deixou de tentar controlar tudo. Um coração que entende que a melhor resposta sempre vem do Senhor. Recebe, Pai, tudo aquilo que hoje nos preocupou. Recebe as lágrimas que derramamos. Recebe o cansaço que acumulamos durante o dia. Recebe as decisões difíceis que teremos de tomar. Recebe as pessoas que amamos e que também precisam do Teu cuidado. Colocamos diante de Ti os nossos filhos, nossos pais, nosso casamento, nossos amigos e todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Sabemos que não conseguimos protegê-los o tempo todo, mas o Senhor pode. Nós não conseguimos estar presentes em todos os lugares, mas o Senhor está. Nós não conseguimos enxergar o que acontecerá amanhã, mas o Senhor conhece o fim desde o princípio. Como diz Salmo 121, 7 a 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que essa promessa traga descanso ao nosso coração, que ela retire o peso dos nossos ombros, que ela nos faça compreender que não precisamos carregar aquilo que pertence ao Senhor. Nesta noite, nós escolhemos confiar, escolhemos entregar, escolhemos descansar, sabendo que Tu jamais abandonas aqueles que colocam a esperança em Ti. E enquanto seguimos diante da Tua presença, sentimos que pouco a pouco o medo perde espaço e a confiança começa a florescer dentro da nossa alma. E essa confiança, que começa a nascer dentro do nosso coração, nos leva a descansar ainda mais na certeza de que o Senhor nunca para de agir. Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar nenhuma mudança, mesmo quando o relógio avança
e as respostas parecem demoradas, o Senhor continua trabalhando. O teu amor não adormece. A tua mão não perde a força. A tua fidelidade permanece a mesma durante o dia e também durante a noite. Pai amado, enquanto nos aproximamos do momento de fechar os nossos olhos, queremos lembrar que o nosso descanso não interrompe a tua obra. Pelo contrário, enquanto nós descansamos, o Senhor continua movendo aquilo que não conseguimos mover. Continua abrindo caminhos que ainda não vemos. Continua preparando encontros, oportunidades e respostas que chegarão no tempo perfeito. A tua palavra declara em Salmos 121, 3 a 4. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que o protege. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que verdade maravilhosa para esta noite. Nós sentimos o peso do cansaço. Precisamos dormir. Precisamos recuperar as forças. Mas o Senhor nunca fecha os olhos, nunca deixa de vigiar, nunca se distrai. Enquanto toda a casa repousa, tu permaneces cuidando de cada detalhe da nossa vida. Senhor, isso traz paz ao nosso coração, porque tantas vezes imaginamos que tudo depende de nós. Achamos que se não estivermos pensando no problema, ele ficará sem solução. Achamos que precisamos permanecer acordados, tentando encontrar respostas. Mas hoje entendemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nós finalmente descansamos. Assim como aconteceu com José, que passou anos sem compreender os teus planos, mas descobriu que o Senhor estava organizando cada etapa da sua história, nós também queremos confiar no teu tempo. Assim como aconteceu com Abraão, que esperou pela promessa e viu a tua fidelidade se cumprir, nós também escolhemos esperar. Assim como aconteceu com Esther, que foi colocada exatamente no lugar certo e na hora certa, nós acreditamos que nada acontece por acaso quando a nossa vida está nas tuas mãos, porque está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor age em todas as coisas, até mesmo naquilo que hoje não entendemos. Até mesmo nos atrasos que tanto nos incomodam, até mesmo nas portas que permaneceram fechadas. O Senhor transforma circunstâncias difíceis em testemunhos de vitória. Pai, enquanto a noite avança, continua trabalhando naquilo que nós não podemos alcançar. Visita os lares que precisam de restauração. Toca os corações endurecidos. Leva paz onde existe conflito. Leva esperança onde existe desânimo. Abre portas de emprego para quem está preocupado com o sustento da família. Dá direção para quem precisa tomar decisões importantes. Consola quem perdeu alguém querido. Fortalece quem está enfrentando uma enfermidade. Aproxima de ti aqueles que se afastaram da fé. Que a tua mão poderosa alcance lugares onde nós jamais conseguiríamos chegar. A tua palavra também diz em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Como é precioso ouvir isso nesta noite. Existem batalhas que pertencem ao Senhor. Existem guerras que não serão vencidas pela nossa força, pela nossa inteligência ou pela nossa insistência. Serão vencidas porque o Senhor peleja pelos seus filhos. E quando tu lutas por nós, nenhuma dificuldade é maior do que o teu poder. Pai amado, ajuda-nos a dormir sem medo. Que o nosso travesseiro não seja um lugar de preocupação, mas um lugar de descanso. Que a cama onde nos deitamos seja também um lembrete da tua fidelidade. Enquanto o nosso corpo recupera as forças, fortalece também o nosso espírito. Enquanto respiramos tranquilamente durante a noite, continua movendo aquilo que precisa ser movido. Vai à frente dos nossos passos. Prepara o amanhã antes mesmo que ele chegue. Organiza aquilo que parecia impossível organizar. Nós acreditamos que existem respostas sendo preparadas. Existem portas que o Senhor abrirá no momento certo. Existem livramentos acontecendo sem que sequer percebamos. Existem pessoas sendo tocadas pelo teu Espírito. Existem caminhos sendo alinhados pela tua vontade. Ainda que tudo pareça silencioso,
o céu continua trabalhando em favor daqueles que colocam a esperança em Ti. Por isso, Senhor, nesta noite, nós descansamos com confiança. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sabemos que o Deus que cuida de nós permanece acordado. O Deus que fez os céus e a terra continua sustentando a nossa vida. O Deus que nunca falhou continuará sendo fiel também amanhã. E essa certeza enche o nosso coração de uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que permanece mesmo quando ainda esperamos pelo cumprimento das Tuas promessas. Porque sabemos que, enquanto nós dormimos, Tu continuas agindo sem cessar. E é justamente essa confiança que nos permite descansar, mesmo quando ainda não enxergamos a resposta diante dos nossos olhos. Porque, Pai, tantas vezes nós queremos ver primeiro para depois acreditar. Queremos sinais imediatos, queremos mudanças rápidas, queremos entender todos os detalhes daquilo que o Senhor está fazendo. Mas nesta noite, enquanto permanecemos diante da Tua presença, Tu nos ensinas que o invisível é muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar. Os nossos olhos são limitados. Eles veem apenas uma pequena parte da história, mas o Senhor contempla o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. Tu conheces caminhos que ainda não percorremos. Tu sabes de encontros que ainda acontecerão. Tu preparas respostas antes mesmo que a pergunta termine de ser feita. E isso traz descanso ao nosso coração. A Tua palavra declara em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ensina-nos a viver dessa maneira, Senhor, que a nossa esperança não dependa apenas daquilo que os nossos olhos conseguem alcançar, que a nossa confiança esteja firmada na Tua palavra, porque ela nunca falhou e jamais falhará. Pai amado, quantas vezes pensamos que nada está acontecendo simplesmente porque tudo parece igual? Os dias passam e a situação parece permanecer a mesma. A enfermidade continua, a porta ainda não se abriu, o telefone ainda não tocou, a resposta ainda não chegou. Mas o silêncio nunca significou a ausência da Tua presença. O silêncio nunca significou que o Senhor deixou de agir. Lembramos da história do profeta Eliseu. Quando o seu servo olhou para o exército inimigo, enxergou apenas perigo e motivo para ter medo. Mas Eliseu orou, e em 2 Reis 6:17 está escrito: então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquilo que realmente importava já estava ali o tempo todo. Apenas ainda não podia ser visto. Pai, abre também os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos a perceber que a Tua proteção muitas vezes trabalha de forma silenciosa. Existem livramentos que nunca saberemos que aconteceram. Existem portas que o Senhor fechou para nos proteger. Existem atrasos que evitaram dores maiores. Existem pessoas que o Senhor afastou porque conhecia aquilo que nós jamais descobriríamos. Como é precioso saber que o Senhor cuida até dos detalhes que escapam da nossa compreensão. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, Tu já estás preparando o futuro. Enquanto nós observamos uma única peça da história, Tu contemplas o quadro inteiro. A Tua palavra nos lembra em Isaías 55:8-9, que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o motivo de algumas esperas, podemos descansar sabendo que existe uma sabedoria perfeita conduzindo cada acontecimento da nossa vida. Senhor, livra-nos da ansiedade de querer controlar aquilo que pertence somente a Ti. Livra-nos da pressa que tenta roubar a beleza do Teu tempo. Muitas vezes pensamos que o Senhor está demorando, quando, na verdade, está preparando algo muito melhor do que imaginávamos. Quantas bênçãos chegaram exatamente na hora certa? Quantas respostas fizeram sentido apenas depois de muito tempo?
Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que a tua mão estava presente em cada detalhe, mesmo quando não percebíamos. Por isso, nesta noite, escolhemos confiar também naquilo que não vemos. Confiamos na tua providência invisível. Confiamos na tua proteção invisível. Confiamos na tua direção invisível, porque sabemos que a tua obra não depende dos nossos olhos para acontecer. Pai amado, continua fortalecendo a nossa fé. Que ela cresça mais do que as nossas dúvidas. Que a tua voz fale mais alto do que os nossos medos. Que as tuas promessas sejam maiores do que qualquer circunstância que esteja diante de nós. Como diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É essa fé que desejamos carregar ao fechar os nossos olhos nesta noite. Não uma fé baseada nas circunstâncias, mas uma fé firmada no Deus que nunca deixa de agir, mesmo quando tudo parece permanecer em silêncio. Enquanto permanecemos em oração, sentimos que o nosso coração se torna mais leve. Já não precisamos enxergar todas as respostas para continuar confiando. Basta saber que o Senhor está presente. Basta saber que as tuas mãos continuam conduzindo a nossa história. E isso é suficiente para descansarmos em paz, porque aquilo que o Senhor realiza no invisível é infinitamente maior do que qualquer coisa que os nossos olhos poderiam contemplar. E essa certeza fortalece ainda mais a nossa esperança, porque entendemos que, enquanto muitas coisas acontecem no invisível, o Senhor também está movendo pessoas, oportunidades e respostas nesta própria noite. Há portas que ainda não conseguimos ver se abrindo. Há conversas que o Senhor já está preparando. Há encontros que acontecerão no tempo certo. Há decisões sendo direcionadas pela tua mão poderosa. Nada foge do teu controle. Pai amado, muitas vezes pensamos que estamos parados, mas o céu nunca fica parado. Enquanto nós descansamos, o Senhor continua escrevendo capítulos da nossa história. Continua tocando corações. Continua mudando circunstâncias. Continua preparando aquilo que ainda nos surpreenderá. A tua palavra diz em Provérbios 21:1: como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde deseja. Isso nos lembra que nenhuma autoridade, nenhuma pessoa e nenhuma situação está acima do teu poder. O Senhor pode tocar o coração de quem parecia impossível, pode abrir uma porta que todos diziam estar fechada, pode transformar um não em um testemunho de vitória, pode criar um caminho onde antes só existiam obstáculos. Pai, nós entregamos diante de Ti todas as oportunidades que ainda esperamos viver. Aquela porta de trabalho, aquela resposta importante, aquela restauração familiar, aquela cura pela qual temos orado. Aquilo que parece distante aos nossos olhos não está distante para Ti. O Teu braço continua estendido. O Teu poder permanece o mesmo. Lembramos da história de Ruth. Aos olhos humanos, parecia apenas uma viúva tentando sobreviver em uma terra desconhecida. Mas o Senhor já estava conduzindo cada passo dela. Cada espiga recolhida no campo fazia parte de um plano muito maior. O encontro com Boaz não aconteceu por acaso. O Senhor já estava preparando uma nova história antes mesmo que Ruth pudesse imaginar. Assim também acreditamos que o Senhor está conduzindo os nossos passos, mesmo quando pensamos que estamos vivendo dias comuns. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Que essa promessa permaneça viva dentro de nós. Mesmo quando não entendemos o caminho, sabemos que o Senhor conhece o destino. Pai amado, talvez neste momento exista alguém fazendo esta oração e acreditando que as oportunidades acabaram. Talvez alguém pense que perdeu tempo demais, que já é tarde para recomeçar. Mas o Senhor é especialista em transformar finais em novos começos. O Senhor fez Sara sorrir quando tudo parecia impossível.
O Senhor chamou Moisés quando ele acreditava que sua história havia terminado. O Senhor levantou Davi quando ninguém o enxergava. O Senhor continua chamando pessoas improváveis para viverem promessas extraordinárias. A tua palavra declara em Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que nunca limitemos aquilo que o Senhor pode fazer, porque muitas vezes pedimos apenas uma pequena solução, enquanto o Senhor já está preparando algo muito maior do que imaginávamos. Pai, move nesta noite aquilo que precisa ser movido. Se existir uma porta certa, abre-a no momento perfeito. Se existir uma porta errada, fecha-a com o teu amor e a tua sabedoria. Coloca pessoas que aproximem a nossa vida do teu propósito. Afasta, com misericórdia, aquilo que poderia nos afastar da tua vontade. Dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e coragem para caminhar quando o Senhor disser que chegou o tempo. Ao continuarmos em oração, lembramos que nenhuma resposta chega antes da hora determinada pelo Senhor. Em Eclesiastes 3:11, a tua palavra afirma que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Que essa verdade acalme a nossa alma. O tempo de Deus nunca atrasa, nunca se adianta, sempre chega exatamente quando estamos preparados para receber aquilo que Ele separou para nós. Se você crê que Deus já está preparando respostas que ainda não consegue enxergar, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Que essa declaração fortaleça a sua fé e também encoraje outras pessoas que estão perseverando em oração. Pai, enquanto o silêncio desta noite envolve a nossa casa, nós descansamos sabendo que o Senhor continua trabalhando. Existem movimentos acontecendo que os nossos olhos não percebem. Existem respostas caminhando em nossa direção. Existem oportunidades sendo alinhadas pela tua vontade. E nós escolhemos repousar com o coração tranquilo, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la, no tempo perfeito e da maneira perfeita. E quanto mais permanecemos diante da tua presença, mais compreendemos que não estamos sozinhos em nenhuma batalha. Há lutas que nos desgastam. Há situações que parecem maiores do que as nossas forças. Em alguns dias pensamos que já não conseguimos continuar. Mas, nesta noite, o Senhor nos lembra de uma verdade que muda completamente o nosso coração. Toda batalha pertence a ti. Pai amado, enquanto o sono se aproxima e o nosso corpo começa a descansar, nós não queremos levar para a cama o peso de guerras que nunca fomos chamados para lutar sozinhos. Queremos deixar aos teus pés cada conflito, cada preocupação, cada afronta, cada dificuldade que tentou roubar a nossa paz durante este dia. Nós reconhecemos que as nossas forças têm limites, mas o teu poder é infinito. A tua palavra declara em 2 Crônicas 20:15: não tenham medo nem desanimem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que essa promessa encontre morada dentro da nossa alma. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos? Quantas vezes lutamos contra situações que somente o Senhor pode transformar? Hoje, porém, nós escolhemos descansar na certeza de que o Senhor peleja pelos seus filhos. Pai, existem batalhas que ninguém conhece. Há guerras travadas dentro da mente. Há lembranças que ainda machucam. Há palavras que feriram profundamente. Há pessoas enfrentando a tristeza em silêncio. Outras estão lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra a sensação de que nunca serão suficientes. Mas nenhuma dessas lutas é invisível aos teus olhos. O Senhor conhece cada coração e sabe exatamente onde cada um precisa ser fortalecido. Por isso, nós te pedimos: entra nas batalhas que não conseguimos vencer. Luta por aqueles que já perderam as forças. Sustenta quem está quase desistindo. Renova quem chegou até esta noite completamente cansado. A tua palavra diz em Isaías 40:29:
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É essa força que buscamos agora, não a força que vem das circunstâncias, mas aquela que nasce da tua presença. Senhor, enquanto dormimos, guarda a nossa mente. Que nenhum pensamento de derrota encontre espaço dentro de nós. Que nenhum medo seja maior do que as tuas promessas. Que toda seta lançada contra a nossa paz seja quebrada pelo teu poder. Assim como está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nós recebemos essa promessa pela fé, não porque somos fortes, mas porque pertencemos a ti. Pai amado, cobre também a nossa casa com a tua proteção. Que os teus anjos estejam ao redor de cada porta, de cada janela, de cada pessoa que amamos, conforme diz Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Que esta noite seja marcada pela tua presença. Que todo o ambiente desta casa seja tomado pela paz que vem do céu. Que todo medo vá embora. Que toda inquietação desapareça. Que todo mal seja afastado em nome de Jesus. Enquanto a cidade dorme, continua sendo o nosso guardião. Enquanto o mundo segue o seu ritmo, permanece vigiando aqueles que colocaram a esperança em ti. Que o inimigo não encontre espaço para agir, porque esta vida pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Este lar pertence ao Senhor. Nós declaramos que a tua luz é maior do que qualquer escuridão e que a tua autoridade é maior do que qualquer desafio que possa surgir. A tua palavra também nos ensina, em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa pergunta ecoe dentro do nosso coração durante toda esta noite. Não existe luta maior do que o teu poder. Não existe obstáculo maior do que a tua mão. Não existe batalha impossível para o Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e ressuscitou o teu Filho para nos dar vida e esperança. Pai, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem caminhará conosco quando o novo dia nascer. E isso basta. Basta para aquietar a nossa alma. Basta para diminuir o medo. Basta para nos fazer fechar os olhos com confiança. Enquanto dormimos, continua lutando por nós. Continua trazendo livramentos que talvez nunca veremos. Continua desfazendo armadilhas que jamais saberíamos que existiam. Continua abrindo caminho onde parecia não haver saída. E pouco a pouco, sentimos o nosso coração descansar ainda mais profundamente. As preocupações já não têm o mesmo peso. A ansiedade vai cedendo lugar à paz. O medo começa a dar lugar à confiança. Tudo porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nunca perde uma batalha, nunca abandona um filho e nunca deixa de agir. Por isso, nesta noite, escolhemos repousar em segurança, certos de que, enquanto o nosso corpo descansa, o Senhor continua vencendo as batalhas que pertencem somente a Ti. E é justamente por sabermos que o Senhor nunca perde uma batalha que conseguimos olhar para o amanhã com esperança. Não porque conhecemos tudo o que acontecerá quando um novo dia nascer, mas porque conhecemos aquele que já está lá. Antes mesmo de o sol aparecer no horizonte, antes que os nossos olhos se abram, antes que os nossos pés toquem o chão, o Senhor já estará preparando cada detalhe do caminho que iremos percorrer. Pai, que conforto existe nessa verdade. Quantas vezes a nossa mente tenta viajar para o futuro, imaginando dificuldades, criando cenários que talvez nunca aconteçam. Quantas noites foram roubadas por preocupações sobre o dia seguinte. Mas agora, enquanto permanecemos na Tua presença, queremos entregar também o amanhã, porque ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. A Tua palavra declara em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que promessa maravilhosa! O Senhor já preparou misericórdias para o dia que ainda nem começou.
Antes mesmo de enfrentarmos qualquer desafio, a tua graça já estará nos esperando. Pai amado, ensina-nos a não carregar antecipadamente os pesos do amanhã. Jesus nos deixou um ensinamento precioso em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quantas vezes esquecemos dessa orientação? Tentamos viver vários dias de uma só vez. Sofremos hoje por aquilo que ainda nem aconteceu. Gastamos forças imaginando problemas futuros, enquanto o Senhor nos convida simplesmente a confiar. Nesta noite nós aceitamos esse convite. Deixamos o amanhã repousando em tuas mãos. Se amanhã encontrarmos desafios, o Senhor estará conosco. Se amanhã houver decisões importantes, o Senhor nos dará sabedoria. Se amanhã surgirem portas inesperadas, será o Senhor quem nos conduzirá. Se amanhã vierem dificuldades, também virão a tua força, o teu consolo e a tua direção. Porque a tua palavra diz em Salmos 37:23-24: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Como é bom saber que não caminharemos sozinhos. O Senhor não apenas conhece o caminho, o Senhor segura a nossa mão durante toda a jornada. Pai, talvez exista alguém fazendo esta oração preocupado com uma reunião importante amanhã. Alguém que receberá o resultado de um exame. Alguém que precisa de uma resposta para continuar acreditando. Alguém que sairá cedo em busca de trabalho. Alguém que enfrenta um problema dentro da família. Tu conheces cada história. Tu sabes exatamente o que cada coração espera quando o novo dia chegar. Por isso, nós entregamos tudo diante de ti. Entregamos as nossas agendas. Entregamos os nossos compromissos. Entregamos os nossos projetos. Entregamos os nossos sonhos. Entregamos as nossas preocupações mais profundas. E fazemos isso porque sabemos que as tuas mãos são infinitamente mais seguras do que as nossas. Ao continuarmos em oração, lembramos da promessa registrada em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Não é apenas uma promessa para os grandes momentos da vida. É uma promessa também para as manhãs comuns, para os dias difíceis, para os recomeços, para as esperas e para as pequenas batalhas que enfrentamos todos os dias. Pai amado, enquanto a noite continua silenciosa, nós descansamos sabendo que tu já estás preparando aquilo que ainda viveremos. Existe um caminho sendo alinhado, existe uma direção sendo estabelecida, existem detalhes sendo organizados pela tua perfeita vontade. Talvez nós ainda não vejamos nada mudar, mas sabemos que as tuas mãos nunca ficam paradas. Assim como um pai prepara o caminho para proteger o seu filho, o Senhor vai adiante de nós. Como está escrito em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Que essa verdade acalme definitivamente o nosso coração. Não precisamos conhecer tudo sobre o amanhã. Basta saber que o Deus que preparou o hoje já está preparando também o próximo amanhecer. Isso nos permite fechar os olhos com serenidade, porque o nosso futuro continua sendo cuidadosamente conduzido pelas tuas mãos de amor. E ao percebermos que o amanhã já está seguro em tuas mãos, sentimos um alívio profundo tomando conta do nosso interior. Já não existe motivo para manter a mente acelerada. Já não precisamos permanecer em estado de alerta. O Senhor nos convida a descansar por completo. Não apenas o corpo, mas também os pensamentos, as emoções e tudo aquilo que ficou sobrecarregado ao longo deste dia. Pai amado, neste momento de descanso, nós declaramos paz sobre a nossa mente. Existem pessoas que chegam até esta oração completamente exaustas. O corpo está cansado, mas a mente continua desperta. Os olhos querem dormir,
mas os pensamentos insistem em voltar para problemas, lembranças, preocupações e perguntas que ainda não têm resposta. Senhor, visita agora cada uma dessas pessoas com a Tua presença. A Tua palavra nos ensina em Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É essa paz que pedimos agora. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas aquela que nasce da certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, guarda a nossa mente. Que ela não seja dominada pelo medo, que ela não seja vencida pela ansiedade, que nenhum pensamento de derrota encontre espaço dentro de nós. Se durante este dia ouvimos palavras que nos desanimaram, ajuda-nos a lembrar apenas daquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Se surgiram notícias que tentaram roubar a nossa esperança, fortalece-nos com as Tuas promessas, porque elas permanecem para sempre. Também declaramos descanso sobre o nosso coração. Tu conheces as feridas que ainda estão abertas. Conheces as decepções que ainda provocam dor. Existem lembranças que voltam sem serem convidadas. Existem saudades que apertam o peito quando a casa fica silenciosa. Existem pessoas que perderam alguém querido e justamente à noite sentem a ausência com mais intensidade. Senhor, abraça esses corações com o Teu amor. Faz com que sintam a Tua presença de uma maneira especial. Como está escrito em João 14, 27, Jesus disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Nós recebemos essa paz. Ela é maior do que qualquer preocupação. Ela é mais forte do que qualquer tristeza. Ela alcança lugares dentro de nós que ninguém mais consegue alcançar. Pai amado, declaramos também descanso sobre o nosso corpo. Obrigado porque ele suportou mais um dia. Obrigado pela força que o Senhor nos concedeu até aqui. Se existe alguém fazendo esta oração, sentindo dores, fadiga ou fraqueza, estende agora a Tua mão sobre essa vida. Que o sono desta noite seja restaurador. Que cada músculo encontre repouso, que a respiração se torne tranquila, que o coração desacelere, que a mente encontre silêncio, que o corpo recupere as energias necessárias para um novo dia. A Tua palavra afirma em Salmos 127, 2: Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Como é precioso saber que o descanso também é um presente do Senhor. Dormir em paz é uma bênção. Fechar os olhos sem medo é uma demonstração da Tua graça sobre nós. Pai, quebra toda insônia causada pela ansiedade. Rompe todo o ciclo de pensamentos que impedem o descanso. Se existe alguém que há muito tempo não consegue dormir tranquilamente, visita essa pessoa neste momento. Que o Teu Espírito Santo traga serenidade. Que o silêncio desta noite não seja preenchido pelo medo, mas pela certeza da Tua presença. Enquanto continuamos diante de Ti, respiramos mais lentamente. O coração já não está tão inquieto quanto antes. As preocupações começam a perder força. O peso do dia vai ficando para trás. Tudo isso porque a Tua presença produz um descanso que ninguém pode oferecer. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: a paz de Deus guarda o meu coração. Que essa simples declaração seja um lembrete para você e também uma palavra de esperança para quem a ler. Pai amado, continua derramando essa paz sobre nós, que ela alcance cada pensamento, que ela envolva cada emoção, que ela restaure cada parte do nosso corpo e que, enquanto seguimos nesta noite, possamos sentir cada vez mais claramente que o verdadeiro descanso não vem apenas do sono, mas da certeza de que estamos completamente guardados em Teu amor. E quanto mais essa paz invade o nosso coração, mais sentimos a segurança da Tua presença ao nosso redor,
Já não estamos preocupados com aquilo que acontece do lado de fora, porque sabemos que existe uma proteção muito maior do que qualquer perigo visível. Nesta noite, Pai, nós descansamos debaixo das Tuas asas, certos de que o Senhor continua guardando a nossa vida enquanto dormimos. Não conseguimos enxergar tudo o que acontece no mundo espiritual, mas a Tua palavra nos revela que nunca estamos sozinhos. O céu permanece atento. O Senhor continua enviando socorro aos que confiam em Ti. Isso enche o nosso coração de tranquilidade, porque sabemos que o Teu cuidado vai muito além daquilo que os nossos olhos conseguem perceber. Está escrito em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é precioso imaginar essa cena nesta noite, enquanto a casa fica em silêncio, enquanto as luzes se apagam, enquanto o nosso corpo repousa, os Teus anjos continuam cumprindo as ordens do Senhor. Não por mérito nosso, mas porque pertencemos a Ti. Somos guardados pelo Teu amor. Somos protegidos pela Tua fidelidade. Pai amado, coloca agora os Teus anjos ao redor deste lar. Guarda cada quarto desta casa. Guarda cada porta. Guarda cada janela. Guarda aqueles que estão dormindo. Guarda aqueles que ainda estão acordados. Guarda as crianças, os idosos, os pais, as mães e todos aqueles que fazem parte desta família. Que a Tua presença seja percebida em cada ambiente, trazendo uma paz que afasta todo o medo. A Tua palavra também declara em Hebreus 1:14. Os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Obrigado, Senhor, porque o céu trabalha em favor dos Teus filhos. Obrigado porque o Teu cuidado não conhece limites. Mesmo quando não percebemos, existem livramentos acontecendo. Existem perigos sendo afastados. Existem caminhos sendo protegidos pela Tua poderosa mão. Pai, nós entregamos esta noite completamente a Ti. Se houver qualquer preocupação escondida dentro do nosso coração, substitui-a pela confiança. Se houver qualquer receio em relação ao que pode acontecer durante a madrugada, remove-o completamente. Não queremos dormir dominados pelo medo. Queremos dormir envolvidos pela certeza de que o Senhor permanece conosco. Como diz Salmos 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Nesta noite fazemos dessa declaração a nossa própria oração. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o lugar seguro onde encontramos descanso. Pai amado, cobre também aqueles familiares que estão distantes neste momento. Talvez estejam em outra cidade, talvez estejam viajando, talvez estejam trabalhando durante a madrugada. Onde quer que estejam, estende a Tua mão sobre eles. Que os Teus anjos os acompanhem. Que o Senhor os livre de todo acidente, de toda violência, de toda enfermidade e de toda armadilha. Que eles também experimentem a paz que vem da Tua presença. Nós oramos pelos lares que enfrentam noites difíceis, pelos hospitais onde tantas pessoas aguardam uma recuperação, pelos profissionais que trabalham enquanto muitos dormem, pelos que estão em estradas, pelos que vigiam, pelos que choram em silêncio nesta hora. Pai, alcança cada um com a Tua misericórdia. Que a Tua luz brilhe onde existe escuridão. Que a Tua esperança visite quem está desanimado. Que o Teu consolo encontre aqueles que mais precisam nesta madrugada. Enquanto continuamos em oração, lembramos também da promessa registrada em Números 6, 24-26. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê paz. Que essa bênção permaneça sobre a nossa vida durante toda esta noite. Que ela alcance a nossa casa, que ela acompanhe a nossa família, que ela permaneça conosco quando despertarmos pela manhã. Pai, nós descansamos sem medo,
porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em Ti. O silêncio da noite já não causa insegurança, pelo contrário, ele nos lembra que podemos repousar enquanto o Deus Todo-Poderoso continua vigiando cada detalhe da nossa vida. E assim seguimos nesta oração com o coração tranquilo, certos de que a Tua presença nos envolve, os Teus anjos nos guardam e o Teu amor permanece sobre nós até o amanhecer e além dele. E enquanto permanecemos envolvidos por essa paz tão profunda, algo começa a acontecer dentro de nós. Antes mesmo de enxergarmos qualquer mudança, nasce um sentimento de gratidão. Não uma gratidão apenas pelo que já recebemos, mas também por aquilo que o Senhor ainda está preparando. Porque a fé verdadeira aprende a agradecer antes mesmo do milagre se tornar visível. Pai amado, nesta noite nós queremos levantar diante de Ti um coração agradecido. Talvez ainda existam orações esperando resposta. Talvez algumas lágrimas ainda não tenham sido transformadas em testemunhos. Talvez algumas portas continuem fechadas. Mesmo assim, escolhemos agradecer, porque sabemos que a Tua fidelidade não depende daquilo que os nossos olhos conseguem ver. A Tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ensina-nos, Senhor, a viver essa palavra. Agradecer quando tudo está bem é fácil, mas agradecer enquanto ainda esperamos é uma demonstração de confiança no Teu caráter. É dizer que acreditamos mais nas Tuas promessas do que nas circunstâncias que hoje nos cercam. Pai, obrigado pelos milagres que já começaram no invisível. Obrigado pelas respostas que ainda estão a caminho. Obrigado pelas portas que o Senhor abrirá no momento certo. Obrigado pelas pessoas que serão alcançadas pela Tua graça. Obrigado pelas curas que ainda testemunharemos. Obrigado pelas restaurações que hoje parecem impossíveis aos nossos olhos, mas que já são conhecidas pelo Teu poder. Lembramos da história de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Antes mesmo de realizar o milagre, ele levantou os olhos ao céu e disse, conforme está escrito em João 11, 41 a 42, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Que exemplo precioso! Jesus agradeceu antes que Lázaro saísse do túmulo. Antes que todos vissem o impossível acontecer, já havia gratidão. Que esse mesmo Espírito habite em nosso coração nesta noite. Pai amado, nós também queremos agradecer porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a nossa oração nunca deixou de alcançar o Teu coração. Nenhuma lágrima caiu sem que o Senhor percebesse. Nenhum clamor foi ignorado. Nenhuma noite de espera passou despercebida diante de Ti. A Tua palavra afirma em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós recebemos essa promessa pela fé. Talvez esta noite ainda seja marcada pela espera, mas acreditamos que amanhã da resposta chegará. Amanhã da restauração chegará. Amanhã do testemunho chegará. Porque o Senhor permanece fiel em cada uma das Tuas promessas. Pai, obrigado também pelos livramentos que nunca conheceremos, pelas vezes em que o Senhor fechou uma porta para nos proteger, pelas enfermidades das quais fomos guardados sem perceber, pelos acidentes que não aconteceram, pelas decisões erradas das quais fomos desviados. Quantas vezes fomos preservados sem sequer imaginar, e mesmo sem conhecer todos esses detalhes, nós já Te agradecemos. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo alimento de cada dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela oportunidade de terminar mais este dia diante da Tua presença. Obrigado porque, mesmo nas dificuldades, nunca estivemos sozinhos. A Tua mão permaneceu firme, nos sustentando até aqui. Ao continuarmos em oração, lembramos do que está escrito em Filipenses 1, 6. Aquele que começou boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que segurança existe nessa promessa? O Senhor não abandona aquilo que começa. Se existe uma obra iniciada em nossa vida, ela será concluída no tempo perfeito. Se existe uma promessa liberada sobre nós, ela encontrará o seu cumprimento. Se existe um propósito preparado pelo Senhor, nada poderá impedir que ele aconteça. Pai amado, faz nascer dentro de nós um coração que sabe agradecer antes de receber. Um coração que escolhe confiar antes de entender. Um coração que aprende a descansar antes de ver. Porque é justamente essa gratidão antecipada que fortalece a nossa fé e nos lembra a cada instante que o Senhor já está realizando muito mais do que conseguimos imaginar. E por isso, seguimos nesta oração com esperança renovada, certos de que os milagres que ainda não vimos já começaram a ser escritos pelas tuas mãos. E antes de continuarmos, Pai, eu também quero te agradecer por cada vida que o Senhor tem trazido até este momento de oração. Cada pessoa que encontra este lugar de paz não chegou aqui por acaso. Tu conheces cada coração e sabes exatamente do que cada um precisa. Se esta oração tem fortalecido a sua fé e aproximado você da presença de Deus, eu quero lhe fazer um convite com muito carinho. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar orando juntos todas as noites. Assim, sempre que uma nova oração for publicada, você poderá voltar a este lugar de descanso e renovar a sua esperança na presença do Senhor. Que esta seja uma comunidade onde muitos encontrem consolo, direção e paz. E se Deus colocar isso em seu coração, compartilhe este canal com alguém que também esteja precisando de uma palavra de fé. Talvez uma simples oração enviada por você seja exatamente o abraço que essa pessoa estava esperando receber nesta noite. E agora, Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, certos de que o Senhor continuará falando ao nosso coração e realizando a Tua perfeita vontade em nossa. E depois de entregar tudo em Tuas mãos e agradecer pelos milagres que ainda não vimos, percebemos que já não existe motivo para permanecer inquietos. O nosso coração começa a descansar porque compreende uma verdade que transforma completamente esta noite. O Senhor já está agindo, mesmo que ainda não percebamos, mesmo que nenhuma resposta tenha chegado aos nossos olhos. O Teu agir nunca depende daquilo que conseguimos enxergar. Pai amado, como é bom lembrar que o céu não está esperando amanhecer para começar a trabalhar. O Senhor já está realizando aquilo que prometeu. Enquanto fazemos esta oração, o Teu poder continua em movimento. Enquanto respiramos lentamente, a Tua vontade continua sendo cumprida. Enquanto fechamos os nossos olhos, as Tuas mãos permanecem conduzindo a nossa história com perfeita sabedoria. A Tua palavra declara em Isaías 64:4: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que promessa maravilhosa para guardar nesta noite. O Senhor trabalha por aqueles que esperam em Ti. Isso significa que a espera nunca é tempo perdido. Enquanto esperamos, o Senhor prepara. Enquanto confiamos, o Senhor organiza. Enquanto descansamos, o Senhor continua movendo aquilo que precisa ser movido. Pai, quantas vezes pensamos que nada estava acontecendo, mas depois percebemos que cada detalhe já estava sendo cuidadosamente preparado. Quantas vezes olhamos para trás e entendemos que aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção. Quantas vezes o Senhor fechou uma porta porque outra muito melhor estava sendo preparada. Hoje conseguimos reconhecer que a Tua mão esteve presente em momentos que antes não compreendíamos. Por isso, nesta noite, queremos descansar sem ansiedade. Não precisamos acelerar aquilo que pertence ao Teu tempo. Não precisamos insistir em abrir portas que o Senhor ainda mantém fechadas. Não precisamos carregar o peso de resolver aquilo que já está sendo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra nos lembra em Salmos 46:10: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa não é apenas uma ordem.
é também um convite cheio de amor. O Senhor nos convida a aquietar a mente, a silenciar os medos, a descansar as preocupações, a confiar que existe um Deus soberano governando todas as coisas. Pai amado, nós escolhemos aceitar esse convite. Aquieta o nosso coração, acalma os pensamentos que insistem em correr sem descanso, faz cessar toda inquietação que tenta ocupar o lugar da fé. Se ainda existir alguma preocupação escondida dentro de nós, ajuda-nos a entregá-la completamente diante de Ti. Não queremos passar esta noite presos ao medo daquilo que ainda não aconteceu. Queremos permanecer seguros naquilo que o Senhor já prometeu. Como está escrito em Salmos 62, 5 a 6, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Que essas palavras desçam profundamente ao nosso coração. A nossa esperança não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, não está na nossa própria capacidade. A nossa esperança está no Senhor, que jamais falha. Pai, ensina-nos a descansar sem culpa. Muitas vezes pensamos que confiar significa fazer menos, mas hoje entendemos que confiar significa entregar mais. Significa reconhecer que existem coisas que apenas Tu podes realizar. Existem portas que apenas Tu podes abrir. Existem corações que apenas Tu podes transformar. Existem milagres que somente a Tua mão pode operar. Enquanto permanecemos diante da Tua presença, sentimos que a ansiedade vai perdendo espaço. O medo já não encontra força para permanecer. As perguntas começam a dar lugar à confiança. O silêncio da noite deixa de ser motivo de preocupação e passa a ser um lembrete de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando tudo parece quieto. A Tua palavra afirma em Hebreus 10, 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É nessa fidelidade que repousamos agora. Não sabemos exatamente como o Senhor fará. Não sabemos quando cada resposta chegará, mas sabemos quem fez a promessa. E isso é suficiente para aquietar completamente a nossa alma. Pai amado, que esta certeza permaneça conosco enquanto o sono se aproxima. Que possamos fechar os olhos sem medo, porque o Deus que nunca deixa de agir continua trabalhando nesta noite. E essa verdade enche o nosso coração de uma paz tão profunda que já não sentimos necessidade de controlar o amanhã. Basta-nos saber que o Senhor já está à frente de tudo, preparando aquilo que será revelado no tempo perfeito. E sabendo que o Senhor já está à frente de todas as coisas, o nosso coração já não encontra motivos para resistir ao descanso. Aos poucos, toda preocupação vai perdendo a força. Todo medo vai ficando para trás. Tudo aquilo que parecia pesado começa a se tornar mais leve, porque compreendemos que já não precisamos carregar sozinhos aquilo que pertence às Tuas mãos. Pai amado, nós nos entregamos completamente a Ti, sem reservas, sem esconder nenhuma preocupação, sem guardar nenhuma dor. O Senhor conhece cada parte da nossa história, conhece os sonhos que ainda vivem dentro de nós, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações feitas em silêncio, conhece até mesmo aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Como diz a Tua palavra em Salmos 55, 22, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Nesta noite fazemos exatamente isso. Entregamos tudo, absolutamente tudo. O passado, que ainda tenta nos prender. O presente com os seus desafios. O futuro que tantas vezes nos preocupa. Nada ficará em nossas mãos. Tudo pertence ao Senhor. Pai, queremos descansar como uma criança que adormece nos braços do Pai, sabendo que está completamente segura. É essa confiança que desejamos experimentar agora. A confiança de quem sabe que não precisa vigiar, enquanto o Pai cuida de tudo. A confiança de quem sabe que, mesmo durante o sono, continua sendo amado, protegido e sustentado pela Tua presença. A Tua palavra declara em Isaías 26, 3:
Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Guarda-nos nessa perfeita paz, que ela envolva cada pensamento, que ela alcance cada lembrança, que ela preencha cada espaço do nosso coração, que não exista inquietação maior do que a tua presença dentro de nós. Pai amado, se ainda existir alguma culpa que pesa sobre esta vida, nós a colocamos diante da cruz. Obrigado porque em 1 João 1:9 o Senhor nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado porque a tua misericórdia continua sendo renovada. Obrigado porque não precisamos dormir presos ao peso da condenação. Em Cristo encontramos perdão, recomeço e esperança. Agora, Senhor, nós simplesmente repousamos. Não queremos correr. Não queremos insistir em resolver aquilo que somente Tu podes fazer. Não queremos alimentar pensamentos que roubam a paz. Queremos apenas permanecer na Tua presença, respirar com tranquilidade, sentir o coração desacelerar, ouvir no silêncio desta noite a certeza de que Tu permaneces conosco. Assim como está escrito em Sofonias 3:17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria, renovar-lhe-á o seu amor, alegrar-se-á em você com cânticos. Que imagem maravilhosa para levarmos conosco ao fechar os olhos. O nosso Deus está perto, o nosso Deus cuida, o nosso Deus se alegra em seus filhos, o nosso Deus continua conosco durante toda esta noite. Pai, entregamos também o primeiro instante do novo dia em Tuas mãos. Quando despertarmos, queremos lembrar desta paz. Queremos levantar sabendo que o Senhor caminhou conosco durante toda a madrugada. Queremos abrir os olhos com um coração fortalecido, porque sabemos que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Enquanto o sono se aproxima lentamente, nós deixamos de lado toda resistência. O corpo encontra descanso, a mente encontra silêncio, o coração encontra segurança, a alma encontra o seu verdadeiro refúgio. Tudo isso porque estamos em Ti, e assim permanecemos, descansando na Tua fidelidade, repousando no Teu amor, confiando na Tua direção e permitindo que a Tua paz continue envolvendo cada pensamento, cada respiração e cada instante desta noite, enquanto as Tuas mãos seguem trabalhando, guardando, conduzindo e escrevendo, com perfeita sabedoria, tudo aquilo que ainda viveremos no tempo preparado por Ti. E é nessa paz que queremos permanecer, Senhor, sem pressa, sem ansiedade, apenas descansando na certeza de que o Teu amor continua nos envolvendo neste exato momento. Obrigado por nos permitires terminar este dia diante da Tua presença. Quantas coisas aconteceram desde o amanhecer. Houve desafios, alegrias, preocupações e também livramentos que talvez nunca chegaremos a conhecer completamente. Mas, em cada instante, o Senhor esteve conosco. Mesmo quando não percebemos, a Tua mão nos sustentou. Mesmo quando pensamos que estávamos sozinhos, o Senhor caminhava ao nosso lado. Por isso, Pai, o nosso coração transborda de gratidão. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela vida. Obrigado pela família. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também pelas que fechou para nos proteger. Obrigado pelas respostas que chegaram e, igualmente, pelas que ainda estão sendo preparadas conforme a Tua perfeita vontade. Enquanto nos aproximamos do descanso desta noite, renovamos a nossa confiança nas Tuas promessas. Como está escrito em Provérbios 3:24. Quando você se deitar, não terá medo. Ao se deitar, o seu sono será tranquilo. Nós recebemos essa promessa pela fé. Que nenhum medo visite esta casa. Que nenhuma inquietação roube o descanso que o Senhor preparou para os Teus filhos. Também nos lembramos do que diz Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta palavra permaneça ecoando em nosso coração durante toda a madrugada. Quando os nossos olhos se fecharem,
que a nossa alma continue repousando na certeza de que o Senhor permanece acordado, guardando cada detalhe da nossa vida. Pai amado, nós entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, entregamos aqueles que amamos. Entregamos o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa saúde e tudo aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Nada ficará sob o peso das nossas próprias forças. Tudo permanece debaixo do Teu cuidado. Se existe alguém fazendo esta oração que ainda carrega um fardo difícil, que neste instante sinta esse peso sendo retirado pelo Senhor. Se existe alguém lutando contra a ansiedade, que receba a Tua paz. Se existe alguém enfrentando enfermidades, fortalece esse corpo e renova as suas forças. Se existe alguém esperando um milagre, sustenta essa fé até o dia da resposta. A Tua palavra declara em Isaías 40:31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É nessa promessa que descansamos. O Senhor renovará as nossas forças. O Senhor continuará escrevendo a nossa história. O Senhor permanecerá fiel até o fim. Antes de encerrarmos este momento de oração, eu quero convidar você a fazer um pequeno gesto de fé. Coloque nos comentários aquilo que você está entregando nas mãos de Deus nesta noite. E, se existe alguém no seu coração que precisa experimentar a paz do Senhor, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos continuar intercedendo uns pelos outros como uma família unida em oração. Pai, cobre-nos com a Tua proteção durante toda esta noite. Que os Teus anjos permaneçam ao redor deste lar. Que nenhum mal encontre espaço onde a Tua presença habita. Que o nosso sono seja profundo, restaurador e tranquilo. E quando o novo dia nascer, que despertemos com o coração cheio de esperança, porque teremos mais uma oportunidade de contemplar a Tua fidelidade. Que a Tua paz permaneça sobre nós, que o Teu amor nos envolva, que a Tua graça nos fortaleça e que a certeza de que o Senhor já está agindo continue aquietando o nosso coração, hoje, durante toda esta noite e em todos os dias da nossa caminhada. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora descanse. Respire lentamente. Solte toda a preocupação. O Senhor já está cuidando daquilo que você não pode controlar. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Ele continua abrindo caminhos. Enquanto tudo parece silencioso, o céu continua em movimento ao seu favor. Feche os olhos em paz. Entregue o restante desta noite ao Senhor. E permita que o amor de Deus embale o seu descanso, porque você nunca esteve sozinho e nunca estará.